Quase 5 mil políticos que tentaram concorrer nas eleições municipais deste ano podem ter os registros de candidatura impugnados. Vou repetir, quase 5 mil. A chance deles serem considerados ficha suja perante a Justiça Eleitoral. Por outro lado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, chegou a dizer que a lei foi feita por bêbados. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o professor de Direito Constitucional e Eleitoral da PUC, Cláudio Lopes Preza Júnior, e o advogado especialista em Direito Administrativo, Fabiano Zimmer. Boa noite, sejam bem-vindos. Eu dei ênfase nos 5 mil, quase 5 mil candidatos, para o eleitor ter ideia da massa que está envolvida, né? Ou pelo menos está com essa suspeita, essa possibilidade. Quando a lei do Ficha Limpa foi aprovada, ela foi considerada um avanço na legislação. Essa lei é uma conquista ou é coisa de bar? Quem começa aí? Pode ser no par ou ímpar. Doutores, por favor, fiquem à vontade. Doutor Preza. É muito complicado a gente analisar essa questão, porque, de um lado, a lei foi um avanço na medida em que nós sabemos que a gestão da coisa pública e dos bens públicos no Brasil realmente a ofensa ao princípio da moralidade enfim, é muito grande. Não há a menor sombra de dúvida de que a gente pretende ver candidatos que não tenham nenhuma mácula em sua ficha. Tá? Por outro lado, a questão toda é de que a Lei Complementar número 135, que é a lei da ficha limpa, que mudou alguns dispositivos da Lei Complementar número 64, que é a lei das ineligibilidades, disse então lá em determinados momentos que candidatos que foram condenados por órgãos colegiados, como por exemplo um tribunal, então lá 3 desembargadores por 3-0 ou 2-1 condenam determinada pessoa que vá ser candidata, ela não pode se candidatar. A questão é que o nosso sistema recursal ele permite que você chegue até os tribunais, como o STJ e STF, no caso, talvez também o TSE ou o STF, e isso, então, cria uma situação que talvez o ministro Gilmar Mendes, respeitosamente, de uma maneira um tanto quanto infeliz na sua manifestação verbal, sim, mas talvez o que ele tenha tentado se manifestar é de que a lei foi mal feita nesse aspecto. Eu sempre digo que nós poderíamos ter uma seguinte regra ou lei, e que está expressa em muitos votos dos ministros do Supremo, de que todo aquele cidadão que se candidata, porque ninguém é forçado a se candidatar, né, ele passa a ter a sua vida aberta ao público, né, porque ele vai ser uma pessoa pública. Então, de que todo candidato, antes de aparecer o nome dele, apareça por alguns segundos, tal candidato tem tais e tais e tais e tais processos correndo contra ele, já foi condenado na primeira, na segunda instância, pende recursos, ou seja, que isso ficasse explicitado e, obviamente, alterações na legislação que permitissem o seguinte: uma vez que ele, mesmo assim, sabe-se lá como, consiga se eleger, bom, imediatamente ocorrendo o trânsito em julgado, ele o mandato. Sim. Tá? Me pareceria mais correto dentro da nossa sistemática. Só que é muito complicado dizer isso porque as pessoas, todos nós estamos muito cansados da corrupção, todos nós estamos muito cansados do que está acontecendo no país e a gente vê toda essa questão com bons olhos de afastar todos esses candidatos que têm alguma mácula, mas podemos cometer algumas injustiças com alguns. Muito provavelmente, sendo muito sincero, desses quase 5 mil, né, talvez 500 estejam em situação que poderiam sofrer injustiça, mas são 500. Né? A injustiça basta acontecer com um candidato, que realmente a observação do doutor Cláudio é perfeita. Né? A gente está tão de saco cheio que só o fato da pessoa estar, né, dentro de um processo, estar indiciado dentro de um processo, já
se é política, já parte da premissa que é culpado. Também não são todos os tipos de processos, Sim. né? Mas, evidentemente, alguns deles saltam às vistas. Não, mas claro. como esse indivíduo é que está respondendo a um processo? Mas se ele for inocente? Pois é. Como fica? Antes de julgado, o povo já está julgando, né? Quero lembrar que você tem aí uma ferramenta para conversar com a gente aqui no estúdio, 9588-2374, 9588-2374, esse é o WhatsApp, você pode mandar pergunta para os nossos convidados. Agora sim, doutor Zimmer, sim. É uma conquista ou é conversa de bar? Não, é sem dúvida uma conquista da democracia. É importante contextualizarmos a manifestação do ministro Gilmar Mendes, no sentido que seria uma lei feita por bêbados. Sim. Só que esses mesmos ministros, em 2010, fizeram a constitucionalização dessa lei. Sim. É uma lei que foi votada pelos ministros dizendo a lei é inconstitucional, a lei é constitucional. Só que aí a gente fica com aquela contradição. Bom, mas se os primeiros estavam bêbados e os segundos? Pois é. Aí contextualizamos, dizemos o seguinte: hoje há uma dificuldade com os tribunais de contas que acharam que ficaram esvaziados com o último julgamento do STF, que disse algo bem simples, que já está lá na Constituição, que o julgamento do Tribunal de Contas não é definitivo. Ele auxilia a Câmara de Vereadores, no caso dos municípios, ou a Assembleia Legislativa, no caso do Estado, a fazer o julgamento das contas. Então, o parecer do Tribunal de Contas é opinativo. Cabe às suas respectivas casas legislativas julgarem as contas do seu representante. Então, no momento que o STF vai lá e diz os tribunais de contas rejeitam as contas, mas não podem tornar inelegível os prefeitos. Ótimo. Cabe à Câmara de Vereadores julgar essas contas. Então, é um instrumento que fica sempre a serviço do povo. O povo vai votar no seu representante. No final, quem vai julgar este representante é a sua casa legislativa. Bom, aí surgiu uma questão agora que o nosso diretor levantou que eu acho bem pertinente. Podemos imaginar barganhas, julgamentos políticos a partir disso? Na verdade, a manifestação do ministro Gilmar ocorreu dentro de um contexto. O que acontece? A questão da elegibilidade ou inelegibilidade ela é muito complexa. Então, essa questão, um candidato nas eleições municipais que não teve a sua conta referendada pelo Tribunal de Contas, porque nós temos muito poucos tribunais de contas municipais, aqueles que tinham sido criados antes da Constituição de 88, existem, são pouquíssimos, Rio de Janeiro, São Paulo e mais alguns que eu saiba, mas são muito poucos municípios, então as contas do município são julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Sim. Então, sai um parecer, mas a Constituição, no seu artigo 31, parágrafo 2º, já é clara, diz que compete à Câmara, né, de Vereadores, por 2/3 dos seus membros, né, decidir se derruba ou não o parecer prévio do órgão de contas. No entanto, voltando mais uma vez à manifestação tão polêmica do professor, também professor de Direito Constitucional, ministro Gilmar Mendes, são situações muito complexas, porque você está julgando contas estaduais. Então, tinha as contas de gestão, as contas de governo. Mas tem recursos estaduais e recursos federais que os prefeitos aplicam. Sim. Então, aí prevalece o quê? O Tribunal de Contas Estadual julgando a aplicação de recursos estaduais por um prefeito. Um Tribunal de Contas da União julgando a aplicação de recursos federais por um prefeito. Ou o Tribunal de Contas Estadual julgando a aplicação de recursos municipais pelo prefeito, e aí a Câmara de Vereadores é que vai se manifestar finalmente por 2/3 ou não, derrubando. A pergunta é de leigo, né? É uma redação mal feita? É uma redação. Que não é uma exclusividade dessa lei, né? Vamos combinar. Sim, não, sem dúvida. Há ali muitos conceitos jurídicos indeterminados, que é preciso realmente um aperfeiçoamento da lei no espaço do judiciário. Eu vou pegar um exemplo aqui. A gente teve recentemente a visita, eu peço ajuda agora do meu diretor, iluminado que seja aqui nesse ponto, o vice-presidente da FAMURS, prefeito de São Jerônimo, é isso? O nome dele que me fugiu agora. Schreimer, né? O prefeito Schreimer, ele estava falando o seguinte, e a pergunta é essa, em função da crise dos municípios que vivem, né? Hoje, e especialmente tendo que implorar lá no governo federal, enfim, uma arrecadação pequena e com muitas responsabilidades, como saúde, entre outras, né?
E ele estava dizendo assim, ó, se eu passar R$1, né, do meu orçamento, na lei de responsabilidade fiscal, R$1 que seja, a minha vida política corre risco, né? Isso não dá para a gente imaginar que amarra, de certa forma, até mesmo bons políticos Marcelo Schreiber, né? Prefeito de São Jerônimo. Então, o depoimento desabafo, ele fez em tom de desabafo isso, né? A gente tem muitas responsabilidades, está com o orçamento apertado. E aí ele é um bom político, quer fazer pela sua prefeitura, especialmente na área da saúde, por exemplo. Sim. Agora a gente teve a renovação dos mais médicos. Isso já não é, essa lei não cria um problema, até mesmo por essa redação e essa avaliação, professor? E depois, por favor, vou começar com o doutor Zimmer, por favor. Não, sem dúvida, a lei da ficha limpa é realmente um espaço da cidadania que aos poucos vai sendo aperfeiçoada no judiciário. Uhum. Mas todo político assim que tem nos procurado, e a gente tem assim, nos relatado as dificuldades, como eu posso gastar bem, como eu posso gastar assim de uma forma que vai garantir à população ou de baixa renda ou de classe média, garantir o acesso assim, universal ao seu serviço. É muito difícil, porque às vezes nós vamos receber alguma auditoria do Tribunal de Contas e lá eles auditam vários itens em que nenhum dos itens realmente passa pela caneta do prefeito. São vários itens que são colocados nos apontes de auditoria, que aí lá depois, no final, no Tribunal de Contas, cabe ao prefeito, como responsabilidade pessoal, dizer como que foi gasto determinado valor. Então, nem os prefeitos têm uma responsabilidade subjetiva, sim, como a lei estabelece, por essa determinação de contas, auditorias, assim, vários apontes muito indeterminados, que acabam o prefeito sendo responsável. Sim. E aí, a partir desse julgamento do Tribunal de Contas, então, eles ficam acabando reféns do Tribunal de Contas. Essa é a palavra. O problema é maior do que a gente imagina. Eu vou fazer o seguinte, 9588-2374, para você fazer uma pergunta, e talvez a sua pergunta seja a minha agora. Eu devia ter começado por aí, mas eu deixei para a gente argumentar, contextualizar o que está acontecendo. Mas, professor Cláudio, o senhor já falou um pouco, né, sobre a lei em si, mas dá para a gente resumir o que a lei diz, né? Como é que a pessoa se torna um ficha suja efetivamente? Toda a questão justamente gira em torno de um conceito processual, né, de trânsito em julgado, né? Então, quando a pessoa pode ser dito em relação a ela que ela está definitivamente condenada, para você assim bastante claro, né, sem maiores tecnicismos. Então, a questão, eu fui condenado no primeiro grau, eu recorri, e o Tribunal de Segundo Grau me condenou, em tese, em abstrato, eu estou inelegível em determinadas condenações. Então, a lei da ficha limpa, ela introduziu este aspecto técnico, embora penda de recursos possíveis no STJ, no STF, ou no TSE e no STF, e que, porventura, podem mudar essa decisão de segundo grau. Sim. Então, na verdade, a lei da ficha limpa, ou da ficha suja, né? Eu sempre brinco, sim, né? Enfim, mas é a lei da ficha limpa, né? Para que os fichas sujas não possam, sim, se candidatar. Gira em torno dessa questão toda. O indivíduo, porque o prejuízo que aconteceria, vamos imaginar, eu quero me candidatar, eu estou condenado no segundo grau. Aí a eleição passa, um dia após o término das eleições, sai a decisão no STJ, no STF, sou absolvido. E aí? Essa seria uma das perguntas agora. Há risco de candidatos eleitos ficarem sem poder tomar posse? O que acontece? Invalida os votos? Como é que fica a situação? Por favor. Então, sem dúvida, há sempre esse risco. Nós trabalhamos em alguns casos em que só se garantiu efetivamente a participação do candidato no domingo das eleições. Uhum. Eu lembro de umas eleições municipais em que somente no domingo saiu a última liminar lá no Tribunal Superior Eleitoral dizendo ele é ficha limpa, a candidatura dele está assegurada. Então, em tese, a pessoa teve quanto? 4 horas, 5 horas para poder sair na rua com as suas bandeiras. Ou um caso que ficou, assim, icônico, que foi... Sim, e muitos assumiram também só depois. Depois, mas não pode comemorar. Não pode. Mas teve uma candidata em São Paulo, que foi a Mulher Melão, que ela foi candidata. Ah, é? Eu não sabia. Então, e ganhou?
Não, porque ela apareceu o nome nas urnas, já não dava mais tempo, mas a candidatura dela foi impugnada nos últimos dias da campanha e as pessoas que votaram nela, os votos foram considerados nulos, né, inclusive prejudicando o quociente eleitoral, e ela protestou dizendo que teria ocorrido fraudes nas eleições, e quando na verdade, porque ela fez 0 votos, ela disse eu votei em mim, enfim, claro. E na verdade foi impugnado nos últimos momentos, não houve tempo de retirar que alegria a imagem. Para os correligionários, né, do partido que não puderam aproveitar a legenda. Exatamente, e aí ela acabou não sendo eleita porque os votos foram considerados nulos, então é possível. Bom, o fato do Legislativo ser o único agente a poder condenar contas do Poder Executivo é um fator que pode prejudicar a ficha limpa? A gente pode avaliar assim, dessa forma? Não prejudica, porque isso é um dispositivo constitucional. A Constituição assegura o julgamento pelas respectivas casas legislativas, no caso de prefeitos, governadores. Então, é preciso a Câmara de Vereadores ou a Assembleia. Isso já é bastante comum no nível estadual e federal. Com os prefeitos que havia uma discrepância que não sabia quando estava julgando contas de gestão ou contas de governo. Aí o que disse o STF semana passada? Não importa qual é o julgamento das contas. As contas é uma só. Cabe ao Legislativo dar a última palavra, ou seja, assegura a democracia. Ainda pende essa questão que eu já escutei aí. Cabe embargos ainda, cabe embargos, né? Por causa das questões dos recursos estaduais e federais. Mas respondendo a tua pergunta, juridicamente não há prejuízo. Mas do ponto de vista sociológico e político, o que as pessoas pensam bom, mas os políticos não têm mesmo a capacitação técnica dos técnicos do Tribunal de Contas e os políticos têm uma tendência lamentável, mais uma vez, voltando ao início da minha primeira manifestação, de tomarem e fazerem julgamentos pensando mais na corporação do político partidária momentânea. Os interesses. Como diria, né, o Leonel Brizola, né, que ficou famoso enfim, uma figura independente, de preferência partidária, uma figura da política brasileira. Então, respondendo, se existe prejuízo ou não, está na hora de o povo brasileiro não esquecer de tudo que aconteceu nos últimos meses e simplesmente se manifestar no seu município, enfim, e ir à Câmara de Vereadores e tomar as tribunas e, olha, a gente está aqui. Como é que é essa história? E fiscalizar seus parlamentares. Bom, agora chegou o momento, tá? Eu guardei esta pergunta, na verdade é uma pequena análise de um caso específico, e aí é para jogar pedra no vespeiro mesmo. Vou deixar para os dois. Uma análise no caso Temer, né? O presidente em exercício Michel Temer é ou não é, foi ou não foi, inelegível, enfim. A observação de vocês. Eu posso começar assim afirmando que alguma inelegibilidade ou elegibilidade da presidente não chega no vice. Ou seja, eles são julgados diferentemente. Importante. Então, uma votação separada. Isso, a lei traz essa previsão. No caso da presidente é uma votação, no caso do interino, presidente Temer, mas aí são só porque outra dizendo, votação. As contas não tinham sido aprovadas, mas é cada caso. Isso, então perfeito. São julgamentos diversos. Ele me parece que teve realmente um julgamento irregular. Agora cabe ao Congresso Nacional dizer se ele pode ou não concorrer nas próximas eleições. Perfeito. Professor? O colega falou as votações do Tribunal de Contas, né? E do Judiciário, ou Justiça Eleitoral, melhor dito, né? A votação eleitoral em si, os 54 milhões de votos que elegeram a presidente Dilma, elegeram o vice-presidente na época, candidato, são 54 milhões de votos, são os mesmos. Mas as contas, até então, o sistema de prestação de contas, ela é cindida, né? Ou seja, a candidata do presidente e do vice-presidente. Houve aí uma questão que houve uma impugnação da Justiça Eleitoral e, como disse o colega, quem vai decidir é a Justiça Eleitoral se ele poderá ou não se candidatar, e isso se ele se candidatar, e se o impeachment também passar ou não, porque tudo indica que sim, do ponto de vista sociológico e político, um processo. sem tomar partido algum. Essas eleições agora municipais, há uma pequena diferença, né? Os candidatos da vice, todo candidato tem um CNPJ, né? E tem que abrir conta corrente, né? Obrigatoriamente, os gastos
têm que ser feitos, o gasto em cash é muito baixo, tem que ser feito, o gasto tem que ser feito através de transferência bancária ou cheque, enfim, para controlar e evitar o caixa 2. Só que hoje, nessas eleições municipais, os candidatos a vice podem se atrelar à conta do candidato principal. Houve uma pequena mudança na legislação eleitoral para esta campanha, né? Na campanha anterior presidencial, as contas de ambos são diferenciadas na hora da prestação de contas. Muito bem, antes de terminar, vamos para a tela, os telespectadores se manifestando. Ah, não? É só mandar um abraço? Então tá, agradeço a todos que participaram, infelizmente não temos mais tempo, né? É o Diogo de Porto Alegre e a Daniela de Viamão. Muito obrigado pelos elogios ao programa. E o programa aqui, o elogio maior é sempre para os nossos convidados que fazem o programa acontecer. Então, por isso, agradeço a presença. Agradeço o convite. Agradeço a presença do professor Cláudio Lopes Preza Júnior e também do advogado especialista em Direito Administrativo, Fabiano Zimmer. Sejam sempre bem-vindos, viu? Muito obrigado. Certo, muito obrigado.